Olá, gente! Essa é a nossa videoaula 30, a última videoaula sobre progressão aritmética. E agora nós vamos tratar da soma dos termos de uma PA. Para apresentar esse assunto, a gente vai fazer uso de uma história no mundo da matemática muito famosa. Conta que o Carl Friedrich Gauss, que é um matemático famoso, veio a se tornar um matemático famoso depois, aos 10 anos de idade, foi desafiado junto com a sua classe para somar todos os números de 1 até 100. Naquele tempo, evidentemente, não tinha calculadora e mesmo os instrumentos de escrita eram rudimentares. Não havia papel, por exemplo, junto da classe do Gauss. Ele tinha que fazer o cálculo mental, praticamente. A maior parte dos colegas fez assim, a totalidade dos colegas fez assim. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até chegar no 100, o que tornava bem difícil a soma. O que o Gauss percebeu é o seguinte, olha a mente brilhante como se revela cedo. Ele não somou 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim por diante. Ele percebeu que se somasse 1 com 100 dava 101. 2 com 99 dava 101. 3 com 98 dava 101. Ou seja, somando os extremos e os equidistantes dos extremos, sempre dava 101. Então ele contou quantos pares tinha de 1 até 100. 50 pares. Então ele fez 101 vezes 50, 5.050, e encontrou rapidamente o resultado, revelando-se desde cedo uma mente privilegiada em matemática. O que ele usou foi a fórmula da soma da PA, evidentemente que não conhecia como sendo a fórmula da soma da PA, que consiste no seguinte, é pegar o primeiro elemento, somar com o último e multiplicar pela metade do número de termos. Basicamente essa é a fórmula. O primeiro, A1, o último eu não conheço, eu chamo de AN, multiplicado por n dividido por 2. N dividido por 2 é porque está pegando a metade da quantidade, já que eu estou pegando par, o primeiro com o último. Ok, mas eu vou explicar um pouco melhor o uso dessa fórmula nas estruturas de progressão aritmética. Como, por exemplo, determine a soma dos 20 primeiros termos dessa PA. A PA começa em 4 e depois vai para 10. Então eu já sei que a razão é 6. Se eu continuasse a escrita, viria 16 o próximo termo. Muito bem, então tem 20 termos que eu tenho que somar. Para descobrir a soma, eu faço pela fórmula da soma. A1 mais AN vezes n sobre 2. Como eu quero somar 20 termos, então eu vou fazer S de 20. Vou pegar o primeiro, A1, mais o A20, e multiplicar por 20 dividido por 2. Lembra que o n é o número de termos que eu quero somar, que são 20. Nesse caso, eu vou pegar então o A1 mais o A20 e multiplicar por 10, porque 20 dividido por 2 é 10. Então, para descobrir a soma, praticamente eu tenho que determinar o 20º termo, já que o primeiro eu conheço. Como é que eu determino o 20º termo? Tem dois modos, eu vou te mostrar os dois. O primeiro modo é descobrir a lei do termo geral, a lei de formação da sequência. Perceba que a PA aumenta de 6 em 6. Então, o termo geral, como a gente já destacou antes, é 6n. Lembra que trocando o n por 1, tu tem que descobrir o primeiro termo da sequência, que é 4. 6 vezes 1 é 6. O que eu tenho que fazer com 6 para chegar em 4? Diminuir 2. Então, o termo geral da sequência, da PA, é 6n menos 2. Agora, para descobrir o 20º termo é fácil, basta trocar o n por 20. Vai ficar 6 vezes 20, 120, menos 2, 118. Outro modo de calcular o 20º termo é fazer por aquela expressão que usa os pulos. Vou te lembrar. Eu sei que o A20 é igual a A1 mais 19R. Lembra? Do primeiro termo até o 20º termo tem que dar 19 pulos. Por isso que eu faço 19 vezes a razão. Cada pulo é uma razão. Então, para descobrir o A20, eu faço 4, que é o primeiro termo, mais 19 vezes 6, que é a razão. 4 somado com 19 vezes 6 dá 118. Evidentemente, tem que dar o mesmo resultado. E agora eu posso descobrir a soma. Voltando para a fórmula da soma, o primeiro termo é 4, o A20 é 118 e vou multiplicar por 10. 122 vezes 10 dá 1.220. Então, se eu somar todos os 20 termos dessa PA, os 20 primeiros, eu obtenho 1.220 como resultado. Tranquilo. Outro exemplo. Qual o resultado da soma de todos esses termos dessa PA? Agora não diz quantos termos são. Diz que começa no 2, depois vai para o 5, depois iria para o 8, porque aumenta de 3 em 3, e o último termo da soma é 305. Ora, para somar uma PA, eu uso a fórmula da soma da PA. Precisa do primeiro termo, do último termo e da quantidade de termos. Aqui eu tenho o primeiro termo, é 2. Tenho o último termo, é 305, mas não sei a quantidade de termos.
Bom, para descobrir então a soma, eu preciso descobrir a quantidade de termos. Para isso, eu vou determinar o termo geral. Perceba que essa PA cresce de 3 em 3. Então, a fórmula, a lei do termo geral é 3n. Lembra, trocando o n por 1, tem que encontrar o primeiro termo, que é 2. 3 vezes 1 é 3. O que eu tenho que fazer com o 3 para encontrar 2? Tenho que diminuir 1. Então, o termo geral é 3n menos 1. Olha como dá certo. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. Aí eu descobri o termo geral da progressão aritmética. Eu quero descobrir a quantidade de termos, então eu quero descobrir o n, porque o AN eu sei, o AN é o último, 305. 305 é igual a 3n menos 1. Isolo o n, vai ficar 305 mais 1, dividido por 3, que é o número de termos da PA. Isso vai dar 102. E agora eu consigo descobrir a soma de todos aqueles elementos. O primeiro termo é 2, o último termo é 305 e o número de termos é 102. Então, vou fazer 2 mais 305 dá 307, 102 dividido por 2 dá 51, e se eu multiplicar 307 por 51, eu encontro 15.657, que é o resultado da soma de todos aqueles elementos ali da minha progressão aritmética. Ok? Mais um exemplo, o último, e daí finalizamos o nosso tópico. Numa pilha de latas, a parte mais alta tinha uma lata. Abaixo dela, 2 latas. Depois, 3 latas. E assim por diante. Num total de 231 latas utilizadas. Quantas latas tinha a base da pilha? Vou te mostrar como é que é a pilha para te entender bem. Eu tenho na primeira fileira uma lata, depois 2 latas, 3 latas, 4 latas, 5 latas, e eu quero saber a base da pilha. A fila mais de baixo, quantas latas vão ter? Muito bem, a minha sequência de latas em cada fileira é a seguinte: uma lata na primeira fila, 2 latas na segunda fila, 3 latas na terceira fila, 4 latas na quarta fila e assim por diante, tá? Até a última fileira, que eu não sei quantas latas vai ter. Muito bem, a soma dos termos dessa PA é 231. Como é que eu sei disso? Porque diz que eu vou usar 231 latas. Então, se eu somar as latas da primeira fila com a segunda fila, com a terceira fila, até a última fila, vai dar 231. Ora, eu sei que a fórmula da soma de uma PA é essa. Sn, soma, é igual a 1 mais AN vezes N sobre 2. Eu conheço quanto é que vale o Sn. E eu tenho que descobrir quanto é que vale o AN. Lembra que o AN é o último termo. É o termo geral da PA. Essa PA cresce de 1 em 1. Então, o AN é N. Ó, o A1 é 1, o A2 é 2, o A3 é 3. Tá? Então, o AN eu posso trocar por N. Então, a escrita ficaria assim. Ó, no lugar da soma, 231. O primeiro termo é 1. O último termo é N, vezes a quantidade de termos, N sobre 2. Se eu passar o 231 multiplicando por 2, dá 462. E se eu multiplicar n vezes n, dá n ao quadrado. 1 vezes n dá n. Então, a expressão vai ficar n ao quadrado mais n igual a 462. Se eu passar para o outro lado do igual, aquele 462, vai ficar n ao quadrado mais n menos 462 igual a zero, que é uma expressão do segundo grau, que eu resolvo pela fórmula de Bhaskara. E se eu utilizar na fórmula de Bhaskara corretamente os valores para A, B e C, eu vou encontrar para o B 1, então vai ficar menos 1, mais ou menos. B ao quadrado é 1 ao quadrado, que dá 1, menos 4 vezes A, que é 1, vezes o C, que é menos 462. Dividido por 2, porque 2 vezes 1 é 2. Se eu multiplicar ali dentro da raiz quadrada o menos 4 vezes o menos 462, somar com o número 1 e tirar a raiz, pode fazer o cálculo, vai dar 43. Então, eu vou encontrar x' e x duas linhas a partir dessa expressão. X' vai ser menos 1 menos 43, que dá menos 44, dividido por 2, menos 22. E o x duas linhas vai ser menos 1 mais 43, que dá 42, dividido por 2 dá 21. Ora, o menos 22 não tem sentido, tá? Porque esse x aí representa a quantidade de termos da PA. Então, eu vou encontrar que eu tenho 21 fileiras
E na última fileira vai ter 21 latas. Esse é o resultado da quantidade de latas que tem na base da pilha. Ok? É isso aí de progressão aritmética. Nós vamos ter as listas de exercício agora, convém praticar, mas de conteúdo, de teoria é isso. Obrigado pela companhia, nos vemos por aí, bons estudos. Até mais!